Ele era um aventureiro promissor, rumo ao rank A, até que ele é atraído por todos à sua volta. Mas isso cria a oportunidade dele criar o grupo de heróis que salvará a humanidade do Rei Demônio. E galera, vamos com tudo que falta muito pouco para os 150 mil inscritos. Então senta o dedo no like aí embaixo e clica no inscreva-se. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. E em uma cidade de perigos e oportunidades, que é chamada pelas pessoas de Cidade de Labirinto, nosso protagonista Nick começa a se apresentar. Nick é um guerreiro de arma leve, do grupo de aventureiros Arte da Luta, que possui muitos aventureiros habilidosos. Nick também fala sobre sua namorada, dizendo que está feliz em tê-la e que ajudará seu grupo a evoluir para nível A. Logo depois de contar sua história, Nick se lembra de ser dispensado de seu grupo por um homem chamado Algaz, que o criou como pai. Em seguida, sua namorada, no meio de um encontro, decide terminar o relacionamento, o que deixa Nick completamente em choque. Depois de todos esses acontecimentos de sua vida, Nick acabou virando um otaku de idols. Nick então chama por Agathe-chan, sua idol favorita do show. E uns dias depois, Nick senta perto de uma fonte durante a chuva e começa a pensar em sua saída do grupo de aventureiros. Em sua memória, Nick se lembra do momento que Algaz o tirou do grupo. Ele estava questionando Algaz sobre o motivo de sua saída. Ele então diz para Nick que ele possui um jeito diferente de pensar e que ele deve procurar um grupo que combine com ele. Nisso, uma mulher com um guarda-chuva chega de repente e começa a falar com Nick. Ele apenas começa a ignorá-la, mas a moça de repente estende a mão no rosto de Nick e lhe mostra um papel. Ela começa a dizer que é uma idol e está começando a fazer shows. A moça deixa seu guarda-chuva com Nick e o papel, convidando ele para seu próximo show no dia seguinte. Nick então percebe que quem o convidou foi ninguém menos que sua idol favorita, Agathe-chan. E no show seguinte, ele começa a comprar produtos de sua idol. Agora, em outro dia, Nick decide procurar novos companheiros na guilda da cidade. Ele começa a dizer para si mesmo que precisa de dinheiro agora que virou um nerd idols. E com muita empolgação, Nick acaba gritando o nome de Agathe-chan no meio da cidade, protagonizando uma cena ridícula. Chegando na guilda, Nick encontra vários cartazes de pessoas procurando integrantes para seus grupos. Próximo ao balcão, Nick encontra o aventureiro sozinho. Ele então pensa em convidá-lo para seu grupo e acaba chamando a sua atenção. Mas depois de chamar o aventureiro, Nick simplesmente trava e se lembra das palavras de Algaz, que dizia que Nick não sabe como agir como aventureiro. Então ele decide fingir que estava treinando golpes para disfarçar sua falta de confiança em si mesmo. De repente, um mago chega e pergunta ao aventureiro se ele gostaria de fazer parte de seu grupo, e o aventureiro aceita alegremente. Nick, sem nenhum resultado, acaba saindo da guilda no fim do dia e, devido ao seu fracasso, decide beber em um bar. Perto de sua mesa, alguns aventureiros começam a criação de seu grupo, o que deixa Nick ainda mais para baixo. Nick começa a pensar que não será capaz de sorrir como antigamente. Por conta do restaurante estar cheio, 3 pessoas sentam na mesma mesa que Nick. Ele começa a reparar em cada uma das pessoas. Nick começa a descrever cada um deles. A primeira pessoa possui traços de feiticeira e também aparenta ser de uma família rica. A segunda, um homem que aparenta possuir um cargo alto de clérigo. E Nick percebe também que ele já estava bêbado quando chegou no restaurante. Além disso, sente um forte cheiro de maquiagem vindo dele, o que indica que o clérigo frequenta bordéis e agora é um clérigo expulso da igreja. A terceira pessoa é de uma raça chamada Draconato, conhecida por ter guerreiros fortes ao decorrer da história, porém Nick afirma que ela aparenta ser fraca. Chegam 3 copos de cerveja na mesa de Nick. Ele começa a olhar para o copo e pensa em um tom de ironia que eles deveriam fazer um brinde para sua namorada de seu antigo chefe, que expulsou do grupo. Nick diz para si mesmo que ele não poderá ter novos companheiros, pois seus companheiros irão lhe trair. Nick começa a beber toda a sua cerveja, e ao terminar, Nick e os outros 3 que estavam na mesa batem seu copo na mesa, e todos eles dizem a mesma frase, que não é possível confiar nos humanos, chocando todos eles pela coincidência. A feiticeira então começa a ter um flashback. Tiana se lembra das aulas de magia que tinha com seu mestre. Tiana demonstra sua grande força, lançando um ataque de raio em seu treinamento. Todos ao seu redor ficam orgulhosos, falando que não esperavam menos da filha mais velha da casa de Helena Alfett. Seu mestre também a parabeniza, porém, Tiana diz para si mesma que deseja aprender magia para poder aprender sobre a formação do mundo. E chegando em um restaurante, Tiana pergunta para uma pessoa chamada Alex, que é seu noivo. Ao entrar no salão principal, Tiana encontra Alex sentado com outra mulher em uma mesa. Depois de alguns segundos de conversa, Alex começa a falar que Tiana maltratou Leanne, a mulher que estava lhe fazendo companhia. Tiana nega todas as acusações, porém Alex começa a dizer que Tiana é orgulhosa e sempre o fazia se sentir humilhado. E no meio do restaurante, Alex rompe seu noivado com Tiana. Tiana decide sair de casa e se despede de seu pai. E, enquanto está viajando de carroça, Tiana se lembra das palavras de Alex, onde ele dizia que ela não via ninguém como superior a ela. Em sua nova vida, Tiana decide sair em busca de emprego. Porém, em todo lugar que Tiana procura emprego, ela era recusada. Um dia, enquanto estava andando pela cidade, Tiana encontra um papel divulgando uma aposta de corrida. Ela vai até a corrida e acaba ganhando, o que a faz entrar de cabeça no mundo das apostas. Porém, pouco
pouco tempo depois, ela acaba perdendo todo o seu dinheiro, inclusive o dinheiro do aluguel. Tiana tenta formar um grupo com aventureiros, porém acaba espantando todos os aventureiros com seu rosto. E, de volta ao mundo real, todos lamentam a história de Tiana. Nick agora diz para o clérigo contar a sua história. Ele então começa dizendo que ele morava numa cidade onde os clérigos eram famosos pelos seus remédios. Uma garota muito dócil chamada Meryl ajudava Zen com sua produção de remédios, coletando ervas e entregando para ele em troca de moedas. Em uma noite, Meryl chega tarde e entrega as ervas para Zen. Ele a agradece novamente e lhe dá seu pagamento. Porém, Meryl pega em sua mão ao invés da moeda e pergunta se ele gosta dela. Meryl começa a se engraçar para Zen, que logo corta a conversa dizendo que é um clérigo e que não pode namorar ninguém, e que ela deveria se esforçar por ela mesma. Meryl fica magoada e derruba todas as ervas no chão. No dia seguinte, Zen está atendendo uma mulher, até ter sua consulta interrompida por alguns homens. Acontece que Meryl relatou que havia sido abusada por Zen e disse que ele havia lhe dado dinheiro por isso. Zen fica desesperado e acaba sendo preso. Ele fica completamente depressivo na prisão, e depois de 3 meses, ele é expulso da cidade. Ninguém acreditou em sua inocência e ele foi expulso sob xingamentos. Depois de viajar bastante, Zen encontra uma mulher que reclama de suas dores nas costas. Após Zen tratar suas costas, a mulher o chama para dormir em seu quarto. E o que acontece depois é sua história. No dia seguinte, a mulher oferece um café da manhã para Zen, enquanto agradece pelo tratamento que ele lhe deu. A mulher sugere que Zen se torne um aventureiro, dizendo que ele precisa se aventurar no mundo que ainda não conhece. A mulher oferece para Zen um kit de instrumentos para ele lutar como aventureiro. Nick brinca dizendo que Zen acabou se aventurando demais. Zen aproveita a brincadeira, dizendo que irá derrotar o Rei Demônio. A mulher Draconato começa a contar seu passado, com muito receio, dizendo apenas que a pessoa mais importante para ela roubou algo que era de muita importância para sua tribo. Depois de bêbada, a mulher começa a contar tudo, enquanto todos bebem. Nick então começa a lembrar do momento que sua namorada terminou com ele. Dessa vez, com 2 homens que estavam rindo dele junto com sua namorada. Nick acorda desesperado por causa do seu sonho que teve. Ele percebe que está em um quarto com 3 pessoas, que ele não se lembra de ter conhecido, apenas se lembra de começarem a beber juntos no restaurante. E depois de todos acordarem, Tiana diz para que eles saiam do seu quarto. E antes que todos se separem, Nick decide falar algo. Ele começa a falar que eles não deviam se despedir, e sim formar um grupo, já que ninguém espera nada deles. O narrador também diz que no futuro eles irão salvar o mundo, mas ele também diz que eles terão muito caminho pela frente. E no outro dia, enquanto eles tentam se registrar na guilda, a Senhor de lá reconhece 2 deles, Nick por conta de sua antiga party e Kuran por conta do incidente de onde ela voltou da Dungeon Rank C sozinha e se tornou a famosa sobrevivente daquela guilda. Eles então, quando precisam pensar no nome de sua party, acabam escolhendo sobrevivente, pois, a qualquer custo, retornariam vivos de todas as missões que fizerem. E um tempo depois, eles começam a criar leis entre eles, e elas envolvem não se meter com os vícios dos outros, cuidar do dinheiro e sempre retornar vivo, a qualquer custo. Na parte do dinheiro, eles dividem a responsabilidade com cada um ficando com sua parte para que ninguém consiga roubar de maneira nenhuma. E no dia seguinte, com eles no Rank G, resta apenas 3 dungeons que eles podem ir. Eles precisam derrotar o chefe de ao menos 2 delas para que possam chegar no Rank F. Então Nick os guia pela Dungeon das Águas e ensina a eles algumas coisas, visto que a maga tem apenas experiência teórica. E enquanto eles estão andando nos corredores da Dungeon, um slime cai no rosto de Tiana, e ela pisa em outro, acabando no chão e constrangida. Ela então levanta pensando em consertar a situação e acertar o slime no teto, mas seu ataque vai na direção de Kuran. Ela o defende, mas o clima entre as 2 fica horrível, com Kuran achando que Tiana mirou nela de propósito, e a partir daí, o clima do próprio grupo fica pesado. Chegando no local do chefe, Tiana resolve correr na frente e enfrentá-lo sozinho. Nick pensa em alertá-la, mas deixa ela aprender na prática. Então, com seu ataque de gelo, o slime explode, sujando tudo e todos. Enquanto eles se limpam, falam sobre o slime e como ele reagiria a ataques grandes. Tiana reclama por ele não ter dito isso antes, mas Nick nem sabia que tipo de magia ela poderia usar. Então, nesse clima, Nick começa a falar sobre si mesmo e as armas que usa. Ele diz que é especializado em armas curtas e reconhecimento, não podendo usar magia, alquimia e nem magia de cura. Ele, após falar isso, diz que se eles não quisessem, não precisariam falar, mas nesse caso, ele não saberia quanto tempo ficariam juntos. Eles então decidem apostar, com o clérigo falando sobre suas fraquezas, que é quase tudo, mas ele pode se curar, e a maga falando que é fraca a magia de fogo. Quem não é?
quem não é fraco pra magia de fogo? E ataques pesados também. Ela também pede desculpas a Kuran, e vendo a atitude dela, Kuran acende a fogueira para eles se esquentarem e começa a falar. Então eles se entendem, definindo suas posições. Então, agora contra Goblins, Nick demonstra um poder muito maior do que aquele que ele afirmou ter, e Tiana mostra maestria na magia, podendo reconhecer inimigos até 3 km de distância, e com essa detecção, ela encontra um possível ogro no caminho deles. Eles pensam em decidir, mas confiam em Kuran para cortar a pele dura que ele possui, e achando o bicho, eles partem para cima recebendo os buffs. Nick consegue derrotar os monstros com uma animação incrível, e Kuran, decidindo acreditar neles com tudo, derrota o ogro com um ataque flamejante. E por fim, enquanto limpavam os monstros, Nick esbarra em Kuran, quebrando um pingente. E num flashback de seu passado, Kuran, que havia chegado na cidade recentemente, estava numa barraca onde vê aquele mesmo pingente, mas por ele ser caro demais, ela deixa ele para trás, e nesse momento, cai em golpe do vendedor. Mas um de seus simpais chega e consegue livrar ela, ainda lhe dando o pingente para si. Ela então começa a falar que os Draconatas são seres que escolhem as pessoas para quais elas vão servir, heróis que eles acreditam que um dia venceriam o Rei Demônio, e seguir esse senpai parece o certo para ela após a última guerra. Ela atualmente está feliz de poder servir alguém, vivendo feliz da vida. E um dia, indo para uma dungeon com sua party, ela sozinha consegue limpar grande parte dos monstros dali. Eles levam Kuran até o chefe dali, uma cobra que fica dentro de um vaso. Ela a chama para fora, e quando eles começam a batalha, Kuran acaba sendo pega pela cobra e recebe uma baforada de veneno a queima-roupa. Acaba que a cobra junta muito veneno em si, e após soltar ele em uma presa, ela fica temporariamente fraca, e Kalos precisava de uma isca para isso. Eles limpam a cobra, retirando tudo que precisavam dela, e deixam Kuran para trás, para que ela apodreça ali. E um tempo depois, ela reaparece, cambaleando até a cidade, lembrando que precisa reaver suas coisas, pois dentre elas estava a gema do Rei Dragão, a qual iria crescer com Kuran durante toda a sua vida. E chegando na pousada, ela descobre que Kalos mentiu sobre sua morte e ainda roubou suas coisas, as quais ele mesmo aconselhou ela a não levar. Ela continuou procurando ele por um bom tempo, e nesse tempo, ela conheceu o aventureiro que, por ser forte demais, acabou tendo permissão para entrar em dungeon sozinho. Ela achou ele super maneiro e passou um bom tempo o seguindo e comendo os mesmos pratos que ele. Até que um dia, ela quis ajudar ele com sua espada, e acabou trocando umas palavras. Essa acabou sendo a última vez que ela viu ele. Ken lhe ajudou a tapar o buraco deixado pela traição com comida. E, como o dinheiro que ela tinha um dia acabaria, ela agora precisava de um grupo, e tudo isso a levou a Nick e os outros. E enquanto Nick se preocupava em conseguir o pingente que quebrou, ele é aconselhado por sua idol da guarda, e acaba se reconciliando com o Kuran de maneira natural e leve. Naquele ponto, o grupo dele já estava bem mais curado de suas cicatrizes, e enquanto eles festejavam na guilda, eles são chamados. A líder da guilda quer que eles entrem em um labirinto e tragam de volta a espada sagrada dos laços. E falando com ela, Nick pede diversos pormenores para essa exploração. Como é para achar uma espada, ele quer que ela seja comprada não importando o estado que ela seja encontrada. Assim, com uma lista dos monstros que serão achados no caminho até lá. E por fim, uma taxa garantida, mesmo que a espada não seja encontrada. É dito, enquanto eles adentram a dungeon atrás dela, que a espada aumenta a força de um grupo, baseada na ligação entre eles. E isso acaba sendo irônico em um grupo de pessoas desconfiadas e que não confiam em outras pessoas. E andando pelos corredores dessa dungeon, que parece um metrô, eles acham uma porta secreta e nela acham uma sala com diversas caixas. Nick está com tudo e quer seguir em frente. Tiana se preocupa em achar inimigos com sua detecção, mas não acha nada. E no meio do salão, as luzes se acendem e uma espada com apenas o punho começa a conversar com eles. Ou melhor, discutir, afirmando que é a espada sagrada de laços. Eles não acreditam, mas ela continua a afirmar que é sim a arma psíquica de classe anjo que eles procuram. E enquanto eles conversavam com a espada, Nick quer logo apenas pegá-la. A espada então começa a se questionar o porquê ele não a empunharia, mas Nick diz que só usa espadas curtas, e Kuran diz que apenas usa a sua espada de osso de dragão. A espada então pergunta o que eles fariam com ela, já que ninguém a empunharia, e eles, com a cara mais lavada do mundo, apenas falam para a espada que a venderiam, fazendo ela começar a espernear e falar que não queria isso. Ela começa a falar sobre o tempo que passou presa após ser enganada pelas pessoas da guilda e ter sido selada ali. E enquanto explica que a guilda a colocou ali, ela também diz que a formação guardiã
foi ativada, e eles teriam que derrotar o Guardião para sair dali. E Tiana e Kura começam a atacar rapidamente aquele Ultra T cinza, mas ele rebate o ataque dos dois, acertando e nocauteando Kuran. Com a magia de Tiana, Nick então começa a segurar ele até que eles recuem até a porta. E nisso vê que seus ataques não estão sendo úteis contra esse monstro, então a espada fala para ele que ele é feito de nanomáquinas e apenas a espada sagrada seria útil contra ele. Então ele pede por um contrato e para ser usada nessa batalha. Nick então empunha a espada, e ela mais uma vez se torna completa. Ela guia Nick para que ele imagine Kuran fortemente, e que após isso gritasse união. Mas nada acontece, acaba que a união falha e Nick acaba apanhando feio do bichão. Enquanto Tiana congela o bicho para ganhar tempo e Kuran vai salvar Nick, eles discutem no subsolo, pois ele ainda acha que fez algo ruim quebrando aquele pingente, mas ela explica sua história de traição e sua relação com o cordão, agradecendo ele por tê-la ajudado a jogar fora aquele pingente. E eles tendo se entendido, a espada brilha, mandando ele tentar novamente união. Enquanto Tiana perdia as esperanças, um raio explode o Guardião, e nisso aparece Nick e Kuran unidos como um. Eles fizeram a fusão do Goku com a espada, e por meio desse novo poder, conseguem derrotar o Guardião. E logo após se separarem, estão cansados mas felizes por terem conseguido. E na guilda, eles explicam para a dona que aquela espada era apenas uma espada de mana, que até ela acha fraca. Ela aproveita e pergunta quem era aquela criança no fundo da sala, que não parava de falar durante a explicação. Eles dizem que a criança se chama Kizuna, basicamente o mesmo nome da espada dos laços. E acaba que eles vendem a espada, mas na rua, a criança de cabelos brancos explica que o que eles venderam foi um dos protótipos quebrados, e eles acabaram com a espada real em forma humana no seu próprio grupo. Em outro dia, após passarem por uma sessão de elogios a Kizuna, eles decidem contabilizar os fundos que a guilda dos sobreviventes tem, e juntando o valor de todos os 4, eles têm apenas alguns trocados, tendo que sair mais uma vez em aventuras. Em uma dungeon congelada, enquanto eles estavam conversando por telepatia na frente de um ogro de gelo que renasceu por conta do miasma daquela região que aumentou. Enquanto eles conversam sobre aquela situação, Kuran já está do lado do ogro, e Kizuna corre para cima dele. Ele demonstra um poder enorme ao segurar um ataque do ogro, e uma boa esgrima ao se multiplicar. Ele então lida com aquele bicho muitas vezes maior que ele com extrema facilidade, deixando os outros sem ter o que fazer. E quando Nick se junta a ele, fala que está um pouco cansado, descobrindo que Kizuna está usando sua estamina e mana para fazer tudo isso. Eles ficam felizes por ter mais alguém com quem contar, já que Kizuna tem as técnicas de um espadachim no passado. E após isso, eles decidem cada um jogar o dinheiro fora de uma forma. Nick acaba sendo levado por Kuran para o restaurante, onde ele foi largado por sua ex, e chegando lá enquanto comiam, ele ouve a voz de Claudine, a Salafrária. Ela estava no mesmo restaurante, no mesmo lugar que ficava com Nick, só que dessa vez aplicando o golpe em um outro bobo. Nick não se segura e se senta ao lado deles. Ele começa a desmentir tudo que sua ex falava para o garoto, a mentira sobre sua mãe morar longe e ela precisar de dinheiro para vê-la, e sobre seu aniversário também. Ela tenta fingir que não conhece ele, mas já é tarde demais, saindo de lá muito irritada com o Nick. E o garotinho, que estava sendo enganado, fica para baixo, mas ao menos livre daquele monstro. E um tempo depois, Nick está com seus amigos, quando chegam Claudine e um homem-fera. Eles derrubam bebida na cabeça dele e começam a reclamar com ele por conta do ocorrido. Nick zoa ela mais uma vez falando de sua mãe, e acaba que nada adianta. Ele então sai do bar com o tigre para resolverem o que tiver que se resolver. Mas, chegando lá de fora, o tigre se desculpa, falando que já estava na hora de botar Claudine para fora. Ela já tinha conseguido muito dinheiro, mas está na hora de descartá-la. Ele ainda supõe que Nick estava enganando Kuran e Tiana do seu grupo, deixando então o Nick puto. Ele logo dá um socão no queixo do tigre, que já cai puxando a Tramontina, mas acaba que Nick é mais forte que ele, podendo facilmente subjugar o tigre. Ele começa a falar com ele que caso as enganasse para ganhar dinheiro, a bebida que ele compraria com esse dinheiro não teria um bom gosto. E então, após essas palavras, Nick é acertado nas costas por um comparsa do tigre. Nick percebe que eles armaram ali para ele, mas acaba que enquanto eles cantavam vitória, Kuran agarra o pé do feiticeiro e o ergue, chegando com sua pare e as pessoas da guilda. Nick acha que elas o parariam, mas acaba que elas incentivam eles a continuar seguindo as regras, e eles inventam uma competição de matemática com os punhos nus. Eles vão competir em uma disputa de matemática contra o grupo de Claudine. Acaba que Kuran é escolhida para representar seu grupo, e Claudine, o grupo adversário. Após uma prova para ver o nível do seu conhecimento, as coisas não parecem nada boas. Eles então passam os dias se preparando, e
Zen passa o tempo todo com mulheres, mas isso se mostra parte de um plano mais após. Ele estava atrás de informações sobre Leon e descobre de alguma forma o esquema dele e de Claudine. Em um flashback, Claudine nos conta que seu pai foi pego em um ato ilícito em seu emprego, perdendo e ficando no fundo do poço, e quando ele iria vendê-la, ela consegue fugir e, por ser bonita, viveu sua vida inteira atrás de pequenos golpes, até conhecer Nick. E no dia da disputa, Kuran e Claudine estão em uma mesa, enquanto Nick e o Homem-Fera estão num ringue. A disputa consiste em ele tentar tampar o adversário de soco, enquanto elas respondem perguntas matemáticas. Quando o sino toca, aquela que acertou o maior número de questões criará a oportunidade de seu lutador acertar o oponente sem que ele se defenda. E nisso, o leão apenas ganha tempo, esquivando de todos os ataques de Nick, fazendo com que Claudine ganhe 2 vezes e que Nick receba 2 golpes gratuitos. Mas com o desenrolar da competição e se aproximando das perguntas mais difíceis, Tiana acaba chamando a atenção de todos e propõe que acelerem isso. Ela pede para que todas as perguntas restantes sejam entregues de uma vez, fazendo o perdedor receber todas as penalidades juntas. Eles sabiam que em breve, Claudine iria começar a trapacear fazendo isso. E realmente, as coisas não são de outra maneira. Ela começa a receber respostas de uma torre próxima. Tiana consegue detectar a reação mágica de lá. Eles saem do lugar. Nick fica muito mais tranquilo vendo que seu plano deu certo. E isso enquanto ainda lutava com o Tigre. Então, Claudine começa a se desesperar por não estar recebendo suas respostas, gritando para todos ouvirem que elas estavam demorando. Todos já acham isso estranho. Então, os sobreviventes chegam com um integrante que estava dando cola. O leão pergunta como eles sabiam que isso estava acontecendo, e Nick diz que já esperavam isso, já que eles são pessoas ruins. Claudine então começa a surtar, falando que não foi sempre alguém ruim, mas mesmo assim, ela terá que se consertar na cadeia. Enfim, Nick pode voltar a frequentar aquele restaurante de maneira tranquila. E essa foi a parte 1. Se vocês querem a parte 2, deixem um like e comentem aí embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!